Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele e tudo é dele. Olá, preciosos, preciosas de Deus, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dando sequência ao vídeo de ontem, né? O vídeo anterior de ontem, aprendemos que Jó era um homem riquíssimo, um homem bom e temente a Deus, um homem de muitas bênçãos. No vídeo de hoje, estaremos aprendendo sobre a tentação e as perdas de Jó. Deus abençoava Jó porque ele era merecedor, por ser um homem reto e íntegro, que não fazia nada contra Deus. Até que Satanás o acusou de ser interesseiro, que Jó só era temente a Deus porque Deus o abençoava, como está escrito em capítulo 1, versículo 9. Está escrito assim: Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercastes de bênçãos, de sede a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e o seu gado se tem aumentado na terra? Aqui ele acusou Jó de servir a Deus, de adorar a Deus por interesse. Mas como podemos observar, Satanás está sempre tentando colocar dúvidas na nossa mente, não é mesmo? Mas Deus sabe de todas as coisas. E no caso de Jó, Deus já sabia que Jó não o temia, não era só por causa de bênçãos, mas que Jó o adorava verdadeiramente, pois Jó conhecia bem o Deus que ele servia e o seu poder. As bênçãos de Jó eram consequências da obediência a Deus. Não era porque ele era interesseiro que ele temia e respeitava a Deus. Mas as bênçãos de Jó era fruto da obediência de Jó, mas Jó não colocavam as bênçãos, a riqueza dele acima de Deus. Jó não temia a Deus, temor que quer dizer respeito e não medo. Jó não temia a Deus, não respeitava a Deus, não era por interesses. Deus já sabia de tudo isso, mas Satanás não sabia disso. Satanás é maldito, é mau caráter e nos julga e quer que sejamos todos como ele, que todos nós, quer que todos ajam como ele age. Mas Jó era verdadeiramente um filho de Deus.
E os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus e não pela carne. Aquele que segue o Senhor Deus e entrega a sua vida a Ele, sua natureza é mudada. Ele não tem a natureza carnal. Agora, ela não é mais carnal, ela é sim espiritual. E os bens materiais e as riquezas desse mundo não substitui na vida dela, não substitui na vida daquele que serve a Deus, não substitui, não toma o lugar de Deus na vida dos servos que servem verdadeiramente, que o amam verdadeiramente. Não colocam as riquezas, os bens materiais, não coloca pessoas acima ou no lugar de Deus. Aprenda a não colocar nada nem ninguém acima de Deus, porque passa a entender que tudo é de Deus. Tudo desse mundo, tudo que temos, tudo que somos, tudo é de Deus. Amém? Então, mas Deus, mesmo conhecendo Jó, conhecendo o caráter de Jó, sabendo que ele era uma pessoa correta, uma pessoa íntegra, mesmo sabendo que Jó era verdadeiramente fiel a ele, tocou em tudo que ele tinha. Deus tocou em tudo que Jó tinha, nas riquezas, em tudo que ele tinha, nos filhos, em tudo que ele tinha. E tá escrito no capítulo 1, versículo 12. Eu vou ler para vocês. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença de Deus. Aqui podemos ver que ele tocou em tudo que Jó tinha, em todas as riquezas, mas em Jó ele não tocou, não permitiu que Satanás tocasse, permitiu que Satanás tocasse nas riquezas, nos filhos, em tudo. Mas em tudo que Deus tinha dado para Jó, né? Mas em Jó, de Jó, Deus não retirou a sua bênção, a sua proteção. E está escrito no versículo 1, do capítulo 14 até o 19, todas as tentações que sobreveio na vida de Jó, todas as percas que Jó teve. Está no capítulo 1, versículo 14 até o 19, e eu estarei lendo aqui para vocês. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram. E aos servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a notícia, né? Veio um mensageiro até Jó e dá essas notícias ruins, né? Que ele tinha perdido os servos, tinha perdido também os bois, as jumentas que pastavam, né? Que vieram e feriram os seus servos com espadas, né?
E no 16 está escrito: então, e que só o mensageiro tinha restado para ir dar a notícia para Jó, né? E no 16 está escrito assim: estando este ainda falando, o mensageiro, né, ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova. E veio até Jó outro mensageiro falar que Jó tinha perdido as ovelhas e mais servos. E no 17 está escrito assim: estando ainda este mensageiro falando, veio outro mensageiro e disse: ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a notícia. E continua assim no 18: estando ainda esse mensageiro falando, veio outro e disse: estando teus filhos e suas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a notícia. Então, Jó tinha perdido agora os filhos, né? Então, Jó perdeu tudo. Perdeu animais, perdeu servos, perdeu filhos, perdeu terra, perdeu tudo. E assim Jó perdeu tudo. Agora não tinha mais nada. Nem filhos, nem animais, nem empregados, nem riqueza alguma ele tinha mais. Porém, a Bíblia nos mostra que, apesar de tudo, apesar de perder tudo, ele não perdeu sua fé. Jó não blasfemou contra Deus, não negou. O que Jó fez? O que Jó fez está no capítulo 20, 21 e 22. No capítulo 1, 20, 21 e 22, que está escrito assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou sua cabeça, e lançou-se em terra, e o adorou. Antigamente tinha o costume, né, de quando os povos lá do Oriente, né, recebiam notícias ruins, eles rasgavam as vestes como sinal de tristeza, né, de indignação. E continua assim, no 21. E disse Jó: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tomarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó, ele não blasfemou contra Deus, ele não culpou Deus. Ele disse que Deus tinha dado tudo e de tudo era Deus. Que Deus deu, do mesmo jeito que Deus deu, ele tirou.
e abençoou o nome do Senhor. Ele não blasfemou, ele não amaldiçoou o nome do Senhor. Ele disse: nu eu vim a esse mundo, nu eu também voltarei ao Senhor, né? Olha que reação maravilhosa de fé que Jó teve, né? E como o louvor fala: você não tem motivo, perdeu seus bens, seus filhos e seus amigos, o que vai fazer? Jó responde: eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó o adorou. Jó não o rejeitou, não desprezou a Deus, mesmo passando por toda essa situação difícil. E a pergunta que não quer calar nesse vídeo é: e você? Você aí do outro lado, meus amigos e minhas amigas, preciosos e preciosas para Deus. Se tivesse no lugar de Jó, na mesma situação de Jó, o que vocês fariam? Se perdesse tudo, perdesse família, perdesse casa, perdesse terra, perdesse filhos e ficassem sem nada, nada, diante dessa situação difícil, o que vocês fariam na vida de vocês? Vocês iriam continuar adorando e servindo a Deus? Ou vocês iriam desprezar e culpar a Deus por todas as coisas ruins que aconteceu com vocês? A pergunta que não quer calar. Reflitam aí entre vocês, na mente de vocês, o que vocês fariam no lugar de Jó. Sabemos que ele... continuaremos amanhã, né? Aí eu falarei para vocês, o que Jó fez depois de perder tudo. Então, se vocês querem saber a continuação dessa história forte, uma história de fé, de superação, de luta, de tristeza de Jó, então continue me acompanhando no vídeo de amanhã. E vocês que gostaram desse vídeo, deixem um comentário, deixem o joinha, porque esse vídeo, o seu joinha, o seu like fará que esse vídeo chegue até mais pessoas, né? E vocês que não estão inscritos ainda, se inscrevam no canal. Eu posso ver que muitos assistem os meus vídeos, mas não se inscrevem no canal. E por isso eu estou com pouquíssimos inscritos. E, para eu continuar levando a mensagem de Deus até vocês, para que a mensagem de Deus seja divulgada a muitos cantos desse mundo, a muitas pessoas que necessitam de uma palavra de Deus, de conhecer mais da Bíblia, de conhecer mais de Jesus, eu preciso que vocês deixem um like para me ajudar, né? Me ajudem a fazer o meu canal crescer, para chegar até mais pessoas, porque a minha intenção é levar os ensinamentos de Deus, da Bíblia, para ajudar pessoas que vivem no mundo sofrendo por não conhecer a palavra de Deus. Então, eu peço a cada um de vocês, amados e amadas, preciosos e preciosas de Deus, se inscreva no meu canal, deixe um like, deixa um comentário.
Eu gosto muito de ler os comentários que vocês deixam. Quando vocês deixam um comentário, eu leio, eu deixo o coraçãozinho para mostrar para vocês que eu estou vendo, que vocês estão me acompanhando. Interajam comigo, façam perguntas, se necessita de oração, deixa aí no comentário, eu estarei me colocando de joelho e orando com vocês, pela causa de vocês, pela situação que vocês estão passando, tá bom? Não se esqueça de me ajudar a divulgar mais o canal, de fazer esse canal crescer, de ganhar mais seguidores, para que mais pessoas conheçam a verdade sobre a palavra de Deus. Eu tiro um tempinho para vir aqui falar com vocês, passar a mensagem de Deus para vocês. E é importante para mim ver que vocês estão acompanhando, que vocês estão comigo. Como sabemos, uma andorinha só não faz verão. E por isso eu peço a vocês, se inscrevam, deixe um comentário, deixe o like, ative o sininho também, que fica nas notificações, para que quando eu postar um vídeo novo, a plataforma avise vocês que tem um vídeo novo, para vocês poderem ir lá e assistir, tá bom? O sininho fica logo do lado da inscrição. Quando você vai lá e se inscreve, você vai lá e já ativa a opção de todas as mensagens, para que assim que eu postar um vídeo, apareça aí para vocês no seu celular ou na TV, onde vocês assistem, tá bom? Para quem tá chegando agora no canal, seja bem-vindos ou bem-vinda. Eu me chamo Helene, eu moro aqui nos Estados Unidos com a minha família e obedeço o chamado que Deus me deu, que Deus me fez, de levar a palavra de Deus, uma mensagem de fé a todas as criaturas, a todas as pessoas, como está escrito: ide pelo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Aqueles que crêem serão salvos, mas aqueles que não crêem serão condenados. Sabemos que muitas pessoas sofrem no mundo aí fora. Por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus e não terão a opção, não terão a chance de ser salvos por não conhecer a palavra. E a missão minha é essa, de levar o evangelho até as pessoas, para que elas possam conhecer, experimentar o amor de Jesus, o amor de Deus, de nosso Pai Criador. Em nome de Jesus, seu Filho. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, que todos tenham uma semana abençoada. E amanhã eu volto com mais sobre a vida de Jó. Amanhã estaremos falando das perdas, dando seguimento mas no capítulo 2, que estaremos falando das adversidades e da cruel aflição que Jó passou depois de ter perdido tudo, né? De ter perdido toda a riqueza e tudo que ele tinha. Amanhã darei continuidade, mas no capítulo 2 do livro de Jó, do livro da Bíblia. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos. Tchau.